Sabe aquela sensação que você tem de querer falar sobre várias coisas, mas não conseguir? Aquela vontade de falar sobre aquilo que você gosta, mas no final do dia não sai nada. Você sai aquela coisa confusa, sem nexo, que as pessoas não entendem, você tem que se explicar mais de 1000 vezes, finalmente fazer sentido. E eu passo por isso frequentemente, é porque, em tese, preciso disso pra sobreviver. Eu me formei em letras, tem pouco tempo, mas no final das contas eu sinto que eu tenho muita coisa pra dizer, eu sei como dizer, mas no final do dia, nada sai. Principalmente considerando que uma das minhas maiores vontades é ser um escritor. Pelo menos não de forma profissional, mas como hobby. E uma das minhas maiores vontades sempre foi falar sobre aquilo que eu gosto, mas toda vez que eu tento, sai muito confuso, ou pelo menos eu tenho que refazer milhares de vezes pra no final das contas ficar preso. Esse limbo de criatividade em que eu tenho algo pra dizer, não sei como dizer, e a ideia morre, deixa de existir em dado momento. E se eu passo por isso, muito provavelmente outras pessoas passam. E qual é a melhor forma de solucionar isso, se não tentar resolver? Perder o medo e de fato ir atrás de uma solução. Eu sei que falando assim parece extremamente fácil, mas não, é completamente diferente. Eu todos os dias tento de alguma forma superar isso que as pessoas chamam de timidez, que pra mim é uma grande limitação. É porque eu nem sei se de fato é timidez, medo, angústia, porque no final das contas é tudo sobre o medo da rejeição, vontade de falar várias coisas e o medo de não ser entendido ou de não ser interessante o suficiente. É engraçado pensar sobre isso porque eu passei anos me formando pra aprender, pensar e analisar, mas quando chega na hora de falar é bem complicado. Mas eu acho que tem um porquê pra isso. Ao menos no meu caso, eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida e por mais que a faculdade tenha me ensinado a ter que me expressar, ter que, querendo ou não, dar uma aula, que é o foco, no final das contas é como se eu tivesse programado a fazer um roteiro, falar sobre esse roteiro, e esse roteiro precisa ser validado por outras questões, por outros autores, por outras perspectivas. É como se eu não tivesse uma opinião própria em chegar e falar, não, eu não gosto disso, daquilo. É como se eu tivesse a dependência de ter que ter um autor que embase aquilo que eu penso, aquilo que eu discordo. Mais que eu tenha algumas opiniões impopulares, a boa medida das pessoas, elas não são tão impopulares porque elas possuem outras pessoas que concordem, autores que, diferentemente de mim, passaram anos estudando sobre aquilo. Mas mesmo assim eu não estou entrando no foco da minha questão. O bloqueio não é sobre ter uma opinião divergente da dos outros. É o medo de não conseguir me incluir, justamente por ter uma opinião que por vezes nem é diferente. Ela é apenas contada de uma forma alternativa. É um tanto engraçado falar sobre isso porque chega a ser pedante. Posso concordar com a pessoa em alguns aspectos, mas no final das contas a gente se comunica de uma forma diferente. Pelo menos isso já me aconteceu algumas vezes e o conflito é certo. Não certo porque divergimos, mas porque é cansativo chegarmos na mesma conclusão. E eu acho que isso não é tão incomum porque alguns autores, pelo menos os que eu leio, falam bastante sobre essa necessidade, ou melhor, essa inação de ver o mundo passivamente e não realizar nada pra agregar, pra mudar, pra ser diferente. Um desses exemplos é Sonhador de Noites Brancas, quando ele observa toda Petersburgo e não faz nada pra mudar. E quando ele fala pra Nastienka sobre tudo aquilo que ele já viveu sem nunca ter trocado uma única palavra com alguém. Também temos isso em Kafka com Metamorfose, quando o Gregor literalmente não consegue mais comunicar por ter virado um inseto. E mesmo assim ele quer continuar fazendo as mesmas coisas padrões que ele sempre fez. Também temos isso em Clarice Lispector, em Água Viva, onde não existem palavras suficientes pra descrever aquilo que se sente. Até mesmo em A Paixão Segundo GH, que toda metáfora tem que ser construída por volta de uma barata, pra falar sobre a angústia, o medo, o nojo de se ver. E por vezes não é sobre a falta do que dizer, e sobre o excesso que a gente não diz, não some, não desaparece. Ela não resolve tudo, talvez até mesmo complique. A rejeição acontece dentro de nós mesmos e nunca por parte do externo. Afinal de contas, não falar, não sermos ouvidos, não significa que seremos rejeitados. E é engraçado falar isso porque as pessoas que mais nos rejeitam somos nós mesmos. Eu queria ter uma resposta simples pra falar, pare de se rejeitar, ou pra mim mesmo, pare de me rejeitar. Mas em todos os dias quando eu acordo eu tento fazer o diferente, eu tento ser uma pessoa mais comunicativa, eu tento expor aquilo que eu penso de uma forma mais leve, mesmo que não seja tudo que eu quero, é uma fração daquilo que eu queria que fosse. Todos que falam sobre isso é o Cioran, traz essa ideia de que o pensar acaba corroendo o agir. Esse excesso acaba impedindo qualquer coisa de existir. Ou até mesmo Maurice Blanchard traz que a língua nunca alcança completamente aquilo que quer ser dito. O fracasso da fala sempre existe de algo que escapa. Falar nunca é o suficiente, mas o silêncio também nunca resolve nada. E nos últimos dias eu estava lendo Memórias do Subsolo, porque Dostoiévski
no momento, é um dos autores que eu pretendo fazer resenha sobre. Então eu tive que reler boa parte de suas obras. Eu percebi que muitas pessoas rejeitam Dostoiévski justamente por uma questão que vai além de mim. Querendo ou não, vivemos uma época em que algumas coisas se tornaram moda e o simples fato de comunicar pra alguém que, nossa, eu estou lendo determinado autor, estou vendo determinada coisa, já traz uma rejeição por si só. Então, aquele medo, unido com uma vontade que se tem, acaba tornando o medo fato. Mesmo que eu esteja relendo Dostoiévski para poder fazer uma resenha sobre o autor, eu sinto que se eu comentar isso com qualquer pessoa que é próxima a mim, haverá uma rejeição muito forte e dado momento a pessoa vai ficar de saco cheio e simplesmente começar a ignorar ou simplesmente não dar tanta importância, mas que meu foco seja escrever aquilo que é bom ou ruim, principalmente objetivando aquilo que é desgostoso a mim, o autor. Eu sei que as pessoas já têm uma opinião enviesada e entra toda aquela questão de eu sinto medo de ser rejeitado porque as coisas que eu gosto são rejeitadas, ou eu sinto medo porque presumo a rejeição sem saber se a pessoa rejeitará de fato aquilo. Não à toa eu tenho um texto que é sobre um homem que a sua inação levou a esperar por alguém por décadas. E no final das contas, essa pessoa de fato foi contra ele, somente para poder provar o ponto central. Esperar por vezes não é a melhor solução, porque nem sempre é a espera que fará com que o que você quer dizer seja ouvido. Às vezes é necessário ser um agente ativo ao invés de passivo. Mas eu sinto que aos poucos as coisas vão melhorando. Não do jeito que eu espero, mas do jeito que dá. E isso que importa. Não romantizar uma necessidade, não romantizar uma vontade, mas tentar todos os dias ser a melhor versão de mim. Aquela versão que me satisfaz de alguma forma. Se você passa por isso e tem alguma solução que seja melhor do que a minha, de tentar aos pouquinhos se comunicar e criar cenários e contextos, deixa nos comentários. E quem sabe eu faço um próximo vídeo sobre isso e você seja citado, pelo menos a sua ideia. Deixa o like, se inscreve, não perca as próximas inações.